acho que, na verdade, está havendo uma falta da real compreensão do que significa essa disposição do artigo 334 do novo CPC, né? Obrigatória, na verdade, é a sessão de pré-mediação, porque nessa sessão é que vai ser esclarecido o que são os métodos autocompositivos, qual a finalidade, quais os objetivos, quais os princípios que os regem, né? Quais as atribuições do mediador facilitador, para que possa a parte que estejam submetidas a essa sessão de pré-mediação tomar uma decisão fundamentada, uma decisão devidamente informada, se aderem ou não. E isso trabalha na divulgação de uma nova cultura, na construção de um novo paradigma, que é uma construção de uma sociedade de paz, de uma sociedade no qual as pessoas se empoderam para resolver as questões nas quais elas mesmas estão implicadas e fazem parte. O artigo 334 do Código de Processo prevê a multa para o caso de não comparecimento à mediação e à conciliação. Como é que vocês estão pensando sobre isso? Eu acho que essa é uma questão que toca muito com o que a Ana acabou de dizer. A necessidade de formação de uma cultura nova, uma cultura voltada ao consenso, né? E para que isso se implemente, felizmente ou infelizmente, o legislador entendeu ser necessário coibir ou punir pessoas que não estejam atendendo a esses reclames, né, de uma justiça consensual. A questão que se coloca acho que é parágrafo 4 do artigo 334 é o seguinte: diz lá que o não comparecimento injustificado à sessão de conciliação geraria multa, né, a ser imposta pelo juiz. E a questão, então, que eu acho que é problemático aí é de entender também a imposição de multa à mediação. Num entendimento conservador ou talvez mais dogmático, poderia-se entender que a interpretação aí não pode ser extensiva, já que se trata de uma norma de natureza restritiva. Mas, pelo menos no meu entender, e eu acho que da Ana também, acho que a interpretação tem que ser ampliativa, sim, porque nesse caso o legislador disse menos do que queria. Houve aí, a gente tem que considerar os métodos consensuais como um sistema, como um todo, e que não haveria razoabilidade em você punir um método, um instrumento consensual e não o outro, ainda mais quando é esse outro, que é a mediação, precisa desse estímulo, precisa dessa consciência dos operadores do direito, né? Vocês acham que está claro no Código de Processo Civil essa diferença entre mediação e conciliação? Eu acho que não, né? Muitas vezes o legislador usa um termo querendo se referir a outro, usa como sinônimos, e essa diferença não está clara, inclusive ainda para o universo jurídico, porque poucas pessoas se apropriaram do conhecimento do universo dos métodos autocompositivos, dos quais a mediação e a conciliação são apenas dois deles, né? Então usam como se fossem sinônimos, como se eles tivessem adequação universal para todos os casos. Quando você tem casos que são orientados para uma conciliação, você tem outros que tem que ter o perfil da mediação, eles têm adequação. E falta a divulgação dessa cultura, né? Falta que as matérias que ensinem os métodos autocompositivos, a construção de consenso, sejam obrigatórias nas faculdades. E eu vou até mais além, para uma construção de uma sociedade pacífica, como se quer na nossa Constituição Federal. Quem tiver o cuidado de ler a Constituição toda, o preâmbulo da Constituição Federal, é uma sociedade voltada para a paz, interna e interna, fraterna, né? Então, para que isso possa ser possível, nós devemos ensinar as nossas crianças desde pequena, nos colégios, a como construir consenso, a como trabalhar com os conflitos, a como trabalhar com as diferenças, a ter respeito pelas diferenças, com o uso adequado dos métodos dialogais. Tudo pode ser dito, depende da forma como é dito. Então, eu entendo que esses métodos, eles vieram para que a gente possa ter uma sociedade democrática,
pacífica, voltada ao bem-estar de todos. Não apenas aquele bem-estar que o Estado tem que fornecer ao cidadão, mas aquele bem-estar em que o cidadão também é responsável por uma cidadania ativa, com direitos, deveres e obrigações para a construção dessa sociedade pacífica. Perfeito. Aliás, o novo Código de Processo Civil traz lá, dentre as normas fundamentais do processo civil, exatamente o compromisso do Estado com o estímulo à solução consensual dos conflitos e o compromisso de cada um dos atores do processo, ou seja, juízes, promotores, defensores, advogados, todos devem, não é uma faculdade, é uma obrigação prevista em lei, né, estimular os métodos consensuais. Com relação a isso, eu queria trazer para vocês uma reflexão. Eu fico com a sensação de que, evidentemente, para os advogados, para os defensores públicos, é uma nova cultura que surge, né? Quer dizer, na verdade, tanto advogados quanto defensores foram formados, né? Aliás, os juízes e promotores também, mas enfim, todo o aluno de direito é formado para defender direitos, né? Não só defender direitos, mas eu acho que firmar posições contrapostas, né? Argumentar... Isso, identificar quem está certo e quem está errado, quem tem direito, quem não tem direito, quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade. Argumentar e contra-argumentar, exatamente. E, na verdade, a mediação propõe algo bastante diferente disso, né? A mediação propõe que a busca seja pelos interesses e não pelos direitos, porque, na verdade, o que faz sentido para aquelas pessoas, eventualmente, pode não ser exatamente o que está previsto na lei. Claro que nenhuma decisão pode ser contrária à lei, se for uma norma congente, enfim, mas, de alguma maneira, a busca é pelo que faz sentido para as pessoas. Ou seja, é uma mudança de cultura. Logo, é claro que é um desafio para os advogados, enfim, compreenderem como é que eles, qual pode ser a participação deles num contexto como esse, né? E a mesma coisa em relação aos defensores públicos. A mesma coisa em relação aos promotores, que para analisar, por exemplo, num contexto familiar, o promotor está lá diante de um acordo que tenha sido celebrado na mediação, esse acordo eventualmente se distancia do padrão de acordos que ele está acostumado e ele também precisa entender que aquele acordo é oriundo da vontade genuína das pessoas, né, que participaram de um processo onde o mediador tinha um cuidado com o equilíbrio de forças, enfim. E também o juiz que, enfim, para homologar aquele acordo, precisa compreender que não necessariamente ele vai ser um acordo como os demais que ele estava acostumado a receber. Agora, a minha questão também há um desafio para o mediador, né? Porque o mediador, ele é especialista em colaboração, ele é especialista em escutativa, ele é especialista em empatia, né? E eu fico com a sensação de que ele não tem que praticar tudo isso apenas em relação aos mediandos. Ele também precisa praticar, né, colaboração, empatia, escutativa em relação aos advogados, em relação aos defensores públicos, ou seja, deveria partir, do meu ponto de vista, do mediador o mediador é que deveria trazer essa ambiência colaborativa, de escuta, de empatia. O mediador deveria, num primeiro momento, com toda a humildade que essa função ou essa profissão, como quiserem, traz, ele deveria dizer às pessoas, olha, doutores, advogados, nós, mediadores, estamos chegando agora, né? E nós gostaríamos de saber como podemos contribuir, ou seja, como nós 4 profissionais, se a gente estiver falando de uma comediação, ou como nós 3 profissionais, podemos formar uma equipe que atue de forma complementar e colaborativa para potencializar as chances de os mediandos chegarem às suas conclusões. O mediador, ele facilita diálogo, o mediador, ele pode ajudar em alguma dinâmica de coaching, né? Mas são os advogados que assessoram juridicamente, são os advogados que sugerem alternativas na fase de brainstorm de negociação propriamente dita, né? Os advogados podem ajudar os clientes a se manterem sintonizados com a tônica da mediação, né? Ao invés de o mediador ter que dizer, então, lembra que a gente combinou que a gente não ia se interromper? O advogado, ele encosta no cliente e o cliente já entendeu que aquele caminho não é um caminho promissor. Entre uma reunião e outra, o advogado pode compartilhar com o seu cliente, olha,
Na mediação, a outra parte disse alguma coisa que pareceu muito interessante, porque dá para entender quais são os interesses. E a partir da identificação dos interesses dele, a gente pode tentar pensar soluções ganha-ganha. Porque o mediando, às vezes, ainda não tem uma escuta tão boa para a outra parte. O advogado não está emocionalmente envolvido. Ou seja, não sei que vocês pensam sobre isso, mas eu fico muito com a sensação de que como toda interação é sistêmico, né? E como é sistêmico, o mediador, ele também tem compromisso com a colaboração. Não dá para ele dizer assim, se os advogados não forem colaborativos, então a mediação não funciona. Porque, na verdade, bem na linha do Marshall Rosenberg, né? Se por um acaso o advogado chega com uma postura adversarial, em vez de eu focar na postura adversarial, eu deveria focar no porquê que ele está precisando ter essa postura. Será que é uma questão de desconhecimento? Será que é uma questão de insegurança? Será que ele está preocupado com alguma coisa? Não sei, para a gente pensar, né? A necessidade e o interesse dele de ter aquela postura, né? Exatamente. Assim, o que está fazendo com que ele precise agir dessa maneira? Às vezes o advogado é super colaborativo e, no entanto, ele chega numa mediação. Se ele começa a achar que a condução do mediador não está sendo imparcial, ele na mesma hora se trava, na mesma hora ele começa a querer defender o cliente dele. É natural isso, né? Inerente. O que eu percebo um pouco da prática, falando aqui um pouco da prática, é que há uma resistência talvez aos institutos, especialmente à mediação, em razão de achar que isso seria uma perda de tempo, que o profissional, alguns operadores pensam no advogado como alguém que gostaria de ganhar, porque vendo ganhar mais honorários, porque vê no curso do processo uma oportunidade de se prolongar a percepção de honorários. Quando, na verdade, a questão está um pouco deslocada. A percepção tem que ser, no meu ponto de vista, de uma oportunidade. Quanto mais consenso se alcançar, mais rápido as coisas acontecem, mais fácil se torna a própria vida do advogado. Então, eu acho que é um estímulo, verdadeiramente, é um estímulo o emprego desses métodos, porque você, numa sociedade como a nossa, cada vez mais tecnológica, cada vez mais expressa, né, rápida, você precisa também acompanhar essa rotina, essa vida moderna. Então a gente precisa, e eu acho que esses métodos podem contribuir significativamente para essa agilidade. Na verdade, o advogado ele é contratado para resolver o problema. Isso, se ele consegue resolver o problema de forma rápida, eficaz e mais simples, né? Tanto melhor. Puxa vida, tanto melhor, né? Enfim, nem vejo, sinceramente, que ele deveria receber menos honorários por isso. Na verdade, muito pelo contrário, ele conseguiu uma solução muito mais interessante. Agora, você acha, Ana, que, na verdade, o compromisso com essa cultura da mediação é só da comunidade jurídica? Ou você acha que a sociedade também, isso pode partir da própria sociedade? Os métodos autocompositivos, dentre eles a mediação e a conciliação, eles possibilitam um exercício de democracia, um exercício de cidadania, na medida em que qualquer que seja a esfera de problema, seja com a administração pública, seja entre particulares, seja entre o particular e algum órgão de fornecimento ou de oferecimento de produtos e serviços, ele dá ao cidadão a capacidade de agir, de tutelar os seus direitos e interesses de olho numa situação concreta, numa situação real que ele vive, não naquela situação meramente abstrata prevista na lei. Então, isso não pode ser restrito ao mundo jurídico. Na verdade, é uma forma de exercício de democracia, de exercício de cidadania ativa, e por isso ele tem que estar à disposição em todos os setores e meios sociais, né? Então, é algo que tem que ser, não tem que ser reserva de poder de ninguém, tem que estar democraticamente posto à disposição da sociedade como um todo.